Oi, gente, eu sou a Júlia E eu sou a Luísa. e hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de corpo extenso, equilíbrio translacional e rotacional. O corpo extenso, ele é um material que possui dimensão e que possui equilíbrio translacional e rotacional. O corpo extenso estático, ele vai estar em equilíbrio quando quando a translação e a rotação elas forem nulas. E para que elas sejam nulas, a resultante que atua num determinado sistema, ela vai ser zero. Então, a soma de todas as forças vai ser zero. E para a rotação, a soma de todos os momentos vai ser zero. Equilíbrio translacional. Dizemos que um corpo extenso está em equilíbrio de translação quando a força resultante é nula. Aqui, olhando para a figura, a gente tem uma barra e tem uma massa M1 de um lado e uma massa M2 de um lado. A gente vai supor que a massa M1 é a Mônica e a massa M2 vai ser o Cascão e a Magali. Então, a Mônica está exercendo uma força-peso de um lado e o Cascão e a Magali eles estão exercendo uma força do outro lado. E aqui a gente tem um suporte do qual está segurando essa barra que a gente vai supor que seja uma gangorra. E aí esse suporte está exercendo uma força para cima. E aí o que está acontecendo, né? A gente pode observar que, como ela tem um único apoio, ela está fazendo essa força para cima e essa força para cima está anulando a força-peso da Mônica, do Cascão e a Magali. Então, a força para cima feita pelo apoio é igual à força-peso das duas massas. Então, essa força ela vai anular. Então, a soma das forças ela vai ser igual a zero, tendo então um equilíbrio translacional. Equilíbrio rotacional. O equilíbrio rotacional, diferente do equilíbrio translacional, onde a soma das forças resultantes tem que ser zero, no equilíbrio rotacional, o momento de uma força ou torque tem que ser zero, né? A soma desses momentos. E qual é a equação do momento de uma força? É essa aqui, onde o momento de uma força é igual a mais ou menos a força exercida vezes a distância dessa força aplicada e o polo. E por que mais ou menos? O sinal, né, do momento de uma força, ele vai ser empregado pelo sentido onde essa força aplicada tende a fazer a gangorra, no caso, girar. Por exemplo, se a minha força aplicada fizer a minha gangorra girar para o sentido horário, o meu momento de uma força vai ser negativo. Agora, se a minha gangorra, né, a força exercida nela fizer ela girar para o sentido anti-horário, o momento de uma força vai ser positivo. Um exemplo está aqui nessa imagem. A força P1 exercida desse lado vai tender com que a gangorra vai girar para o sentido anti-horário. Então, o momento de uma força de P1 vai ser positivo. Já a P2 vai fazer com que a gangorra tenda a girar para o sentido horário. Sendo assim, o momento de uma força de P2 vai ser negativo. Bom, como já mencionado, no equilíbrio rotacional, para que ele exista, a soma dos momentos tem que ser nulo. Sendo assim, a gente vai ver que toda força nesse sisteminha aqui, todo vetorzinho, vai ter um momento. O P1 tem um momento, o P tem um momento, o P2 tem um momento e a normal também tem um momento. Como que a gente vai calcular? Seguindo aquela equação que foi dada no slide anterior. Para o momento de P1, a gente vai ter que a força P1 vezes a distância entre a força e o polo vai me dar o momento de P1. Para o momento de P2, a força P2 vezes a distância entre a força e o polo. Para o momento de P, a força P vezes a distância entre o polo. E para normal, a força normal vezes a distância entre o polo. Só que o que acontece no momento da normal? A gente está vendo aqui que a força normal está bem acima de onde está o ponto de giro ou o polo.
Isso significa que não há distância. A distância, nesse caso, é zero. Portanto, quando eu multiplicar a minha força normal pela minha distância, eu vou ter que meu momento da normal vai ser zero. E aí, eu vou fazer a soma desses momentos. Para eu constatar que ele está em equilíbrio rotacional, a soma desses momentos terá que ser zero. Por exemplo, aqui, momento de P1, vou somar, momento de P1 está positivo, porque ele vai tender a fazer a gangorra girar para o sentido anti-horário. Momento de P2 está negativo, porque ele vai tender a fazer a gangorra girar para o sentido horário. O momento de P também será negativo, porque a força exercida também faz a gangorra girar para o sentido horário, mais o zero, né, que é o momento da normal, que você nem precisaria colocar na sua equação, mas para evidenciar que todas as forças, né, exercidas têm um momento, foi colocado. E aí, ao somar todos esses momentos, eu vou ter que chegar em zero. Então, gente, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio estático, o equilíbrio translacional terá que ter a soma de suas forças, né, o P1, P, P2 e N, igual a zero, e o equilíbrio rotacional terá que ter a soma dos seus momentos de P1, P, P2 e N igual a zero. E é isso que a gente tinha para ver hoje. Muito obrigada. Muito obrigada.